Fala aí pessoal, então continuando a nossa mega aula da criação da nossa lista de tarefas com filtro, veja que eu estou então testando até o nosso projeto, criar as melhores aulas do YouTube. Olha lá, se você ainda não está me seguindo, siga agora mesmo aqui no YouTube e em todas as minhas outras redes sociais. Curtiu o vídeo? Então curte lá que o filtro está funcionando. Todas as concluídas, todas as pendentes e todas as tarefas. Então agora é hora de colocar efetivamente a mão na massa. Se você ainda não viu o início desse vídeo, eu recomendo fortemente que você acesse esse vídeo através dos cards e assista todo o início, que eu dei um montão de dicas importantíssimas, valiosíssimas ali para vocês, tá bom? Bom, então o nosso projeto já está inicializado. Caso você tenha pausado, tenha voltado, etc., eu vou pressionar o Ctrl C para finalizar aqui o nosso servidorzinho 2 vezes, ele finaliza. Então nota que se eu executar ele não vai localizar. E agora eu vou fazer a execução, tudo do zero, tudo de novo, para a gente poder criar o nosso projeto. Então lembra do comandinho npm start dentro da nossa pasta, tá? Dentro do diretório do nosso projeto, que é o lista. Assim que você faz a execução, ele vai montar aqui o servidor e vai abrir aqui o nosso app.js. Maravilha, então bora lá trabalhar. Todo o nosso projeto, nesse momento, ele fica disponibilizado, né? Disponível na pasta Source ou SRC, que é a pasta de desenvolvimento. Alexandre, para que serve a Public e outros diretórios mais, Node Modules? Para que serve isso aqui tudo? Cara, isso aqui são passos para aulas mais futuras. É quando a gente vai publicar o nosso projeto, enfim. Nesse momento nós vamos trabalhar aqui na parte de desenvolvimento, que é o nosso SRC nesse momento. Bom, eu vou manipular apenas alguns arquivos. O app.test, esses aqui eu não vou utilizar, eu costumo até excluir alguns, mas hoje eu vou deixar. Eu vou trabalhar apenas com o app.js e o app.css. Então vou trabalhar com esses dois carinhas. Na prática, em projetos comerciais, eu trabalho com app.module.css, mas aqui eu vou trabalhar com esse arquivinho CSS nativo. Bom, eu vou começar então trabalhando aqui com o meu app.css. O que eu costumo fazer, para quem já é o meu aluno, já conhece, já sabe, eu gosto de criar sempre o meu projeto do zero. Então vou excluir todo o meu app.css. Alexandre, olha, você não está com o autosave ligado? Bom, também, para quem é meu aluno e me conhece, sabe que eu tenho um pouco de aversão do autosave, tá? Ele costuma aqui corromper muitas vezes o nosso projeto. Bom, isso é um assunto vasto. Bora lá trabalhar então. Então vou começar importando algumas bibliotecas que a gente sabe que vai utilizar. A primeira, eu vou utilizar o React. Vou colocar a vírgula, é muito importante, cara. Coloca a vírgula aí, tá? Eu vou até fechar aqui, né, os arquivos para que fique melhor para você visualizar. Então, vou abrir aqui as nossas chaves e eu já prevejo que a gente vai utilizar então um estado. Então, vou colocar aqui use state from React. Maravilha. Então, por que eu coloquei essa linha? Bom, React é a nossa declaração principal aqui do nosso React que a gente já vai usar. Agora, o useState é o nosso estado. Como nós vamos utilizar aqui um conceito de estados, que são algumas variáveis que nós vamos manipular dentro do nosso projeto, então eu já vou deixar importado, já vou deixar declarado os estados. Na sequência, como nós temos aqui
o nosso app.css também já vou deixar preparado. Por quê? Eu gosto de ir fazendo, explicando para vocês e já gosto que você vá vendo o resultado aqui do ladinho. Então vou colocar import, import não, né? Import. Vou abrir aqui as nossas aspas, app.css, isso porque o arquivo está junto aqui, né, na raiz do nosso src. Maravilha! Agora vou começar a criação efetiva da nossa classe aqui, do nosso projeto. Então, export default. Eu não gosto de utilizar function, app e tal. Eu acho um jeito um pouquinho mais obsoleto. Eu gosto já de trabalhar com uma forma um pouquinho mais moderna, que seria a utilização da nossa função anônima. Então, export default, eu já jogo a funçãozinha anônima aqui, vou salvar. Veja que ao salvar, ele já funcionou e nem deu erro. Né? Então, eu trabalho com formas um pouco mais contraídas, eu acho um pouquinho mais fácil, tá? E até para quem está começando de entender um pouquinho o processo. Então, como nós vamos executar, tá? Aqui, né, nós temos a função que vai executar o que está aqui dentro. Eu preciso retornar o nosso projeto aqui para a tela. Para isso, vou colocar o return. Agora, quando eu uso a nossa funçãozinha return, veja que ele já chiou, sem salvar, né? Ele já chiou porque ele está falando, ó, o retorno está sozinho. A gente precisa de um JSX aí, né? De alguns componentes para que funcione. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar a nossa div, que é um container aqui, né? Um painel para que os componentes não fiquem soltos, tá bom? Então vou declarar aqui a nossa div, veja que assim como eu falei para vocês, a div é um JSX. A partir de agora, existe uma diferença muito grande entre o HTML e entre o JSX, apesar da escrita ser a mesma. Se você quiser aprender isso aqui de verdade, mas aprender na íntegra, eu recomendo fortemente que você conheça o meu treinamento completo, o Dev 360, que está disponível aqui na descrição do vídeo. Mas bora lá trabalhar mais um pouquinho. Então vou colocar a nossa div e aqui eu vou colocar um class name. Lembra que essa prop ela não tem no HTML. Se você for trabalhar no HTML, lá você tem a class. Tá? Porque no HTML a div que você usa é um elemento. Aqui ela é um JSX ou até mesmo, né, a gente pode quase falar que ela é um componente, tá bom? Então aqui para o class name vou colocar container, tá? Que vai ser a nossa div principal do nosso projeto. Então vai ser o nosso projeto como um todo. Como que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de criar primeiro uma estrutura geral, gosto de deixar montada essa estrutura, depois a gente alimenta o app.css, tá? Como esse projeto, bom, é que eu fechei aqui, lembra que tem o adicionar tarefa e ele vai adicionando, o que nós teremos? Nós vamos precisar aqui de um formulário com um evento onSubmit ou uma própria aqui chamada onSubmit, que ele vai enviar as informações que estão aqui dentro. Então vou vir aqui, colocar o nosso form e já vou fechá-lo logo na sequência. O que nós teremos aqui dentro, Alexandre, do formulário? Um input. Então vou colocar um input e também nós vamos colocar aqui os nossos botões. Olha lá ele, né? Então, vou colocar aqui button e adicionar, tá? Vou adicionar, tá certo? Tá? E vou adicionar. Algo importante que eu vou colocar aqui. Esse é bem importante mesmo. O nome do nosso projeto. Cara, eu não quero ficar enviando o nome do nosso projeto quando clico aqui no adicionar. Então, eu vou colocar onde? Logo após a div, antes do nosso form. Vou
abrir aqui um H2 e colocar lista de tarefas to-do list com filtro. Maravilha. Olha aí que bonitão que tá ficando, né? Lista de tarefas, o nosso to-do list com filtro. Bom, apenas para personalizar um pouquinho mais esse input, vou colocar aqui um placeholder e dentro do nosso placeholder, nova tarefa. Maravilha, então já está aqui. Veja que como nós temos ele aqui dentro do form, eu não coloquei nada ainda aqui no botão. Então, eu acho que ele não vai enviar. Deixa eu testar. Olha, ele enviou, né? Enviou para lugar nenhum, mas já executou a ação aqui do nosso form. Então, isso já é uma grande coisa. Eu gosto de deixar definido, né, o tipo. Então, vou colocar aqui type. Eu gosto de usar aspas simples aqui, tá? Submit. Alexandre, eu gosto de usar aspas duplas. Eu posso? Claro que pode, cara. Aqui dentro do JSX você é livre. Você pode usar tanto aspas simples quanto aspas duplas. Olha lá. Opa, acabei clicando errado aqui, pessoal. Eu tô com um probleminha nesse teclado meu aqui. Tô comentando em quase todos os vídeos, né? Eu tô com um probleminha aqui que eu troquei o meu teclado e até acostumar, cara, dá trabalho. Mas vamos lá. Então, submit, veja que está aqui com aspas duplas. A única coisa que ele não permite é você colocar uma simples e uma dupla. Aí, né, realmente não vai funcionar. Agora, você trabalhando uma, né, aspa ou duas aspas, nota que funciona legalzinho. Agora eu vou criar aqueles botões que ficam aqui na parte inferior, que são os botões da nossa área de filtragem, tá? Então, para isso eu vou fazer o quê? Logo após o form, então eu vou sair do form, porque eu não quero enviar os conteúdos desses botões, nós vamos abrir uma div aqui, tá? Que vai ser o local de onde nós teremos esses botões. Então, eu vou definir um class name e vou colocar aqui filters, que seriam, né, realmente os nossos filtros. Aqui, vou ter 3 botões. Então, vou dar uma de preguiçoso, vou copiar aqui o nosso componentezinho de botão, tá? 3 vezes. E nós teremos aqui o quê? Bom, o primeiro botãozinho que nós teremos serão todas as nossas tarefas. Então, deixa eu colocar aqui todas. Maravilha. Agora, o próximo botãozinho que nós teremos, concluídas. Opa, concluídas. Maravilha. E a próxima que nós teremos aqui serão as pendentes. Vamos salvar. Olha elas aqui, já está, né? Já está até com uma breve aparência, todas concluídas, pendentes, o adicionar. Então já está criando um corpo aqui de uma aplicação de verdade, né, gente? Bom, e agora? Vou sair dessa área da div e nós vamos criar aquela área onde nós temos a lista das nossas tarefas, para que a gente possa manipular. Como é uma lista, qual vai ser o componentezinho utilizado? Isso mesmo, o L, né? Para a gente criar, e os itens da lista serão os LIs. Beleza. Cara, eu vou criar aqui só 2, só mesmo para aparecer aqui, né? Para ficar visível, para ficar fácil, né? Da gente fazer a manipulação. Mas depois ele vai ficar desse jeitinho aqui, até porque eu vou ter que criar um filtro para ele buscar as tarefas adicionadas, ir adicionando, concluindo, deixando pendente, tá? É só mesmo uma questão visual. Então, eu vou colocar exemplo 1 em um item da lista e exemplo 2 para outro exemplo da lista. Então,
praticamente finalizamos aqui a nossa estrutura da nossa lista de tarefas. Agora eu vou partir para o app.css e daqui a pouquinho a gente volta para cá para fazer a programação de verdade desse carinha aqui. Então bora lá. Vou abrir aqui o meu app.css, nem vou fechar aqui o app.js, porque daqui a pouquinho a gente já volta para ele. Bom, aqui, né, tinha aquele CSS inicial que nós tínhamos desse React. O que eu vou fazer? Vou excluir tudo daqui, até porque tem um monte de coisa aqui que nós não vamos utilizar de verdade. Então, vou começar a trabalhar dentro desse CSS. Eu sempre gosto, pessoal, de trabalhar com background color, né, com algo do tipo, para que seja bem visível logo no início. Até porque se você não é muito acostumado, às vezes você não usa alguns snippets de código aqui. Inclusive, se você quiser saber quais snippets eu uso, comenta aqui no vídeo que eu gravo um shorts completinho aqui para vocês, tá? Então, às vezes você digita o class name errado, né? Acaba não usando alguns snippets. Então, eu vou começar aqui. Se você já detecta logo no começo, dá bem menos trabalho, né? Caso você erre. Então, eu vou falar, olha, lá no corpo do meu texto, eu vou querer o quê? Né? No corpo do meu projeto como um todo, eu quero o quê? Eu quero um background color. Aqui eu vou colocar um cinza bem clarinho. Então eu vou colocar hashtag F5, F7, FA e vou salvar. Não sei se você percebeu, mas olha o contraste que deu com o branco, tá? Esse cinzinha, né, já contrastou bastante com o branco. Não sei qual é a configuração do seu monitor ou do seu celular, né, mas né, apesar de ser bem clarinho, puxado um pouquinho para o azul, ele acabou contrastando legal. Então veja que já funcionou. Cara, eu gosto de colocar font families aqui, tá? No meu exemplo, naquele que eu mostrei anteriormente, eu devo ter colocado pelo menos umas 10 fontes aqui, tranquilo, coloquei aqui umas 10. Nesse aqui eu vou colocar só essas aqui, tá? Então eu vou colocar apenas essas fontes aqui. Você pode colocar aqui você quiser, não tem problema. Por que que eu gosto de colocar? Para dar uma identidade visual melhor. Para os meus projetos, eu gosto muito de utilizar uma fonte chamada Montserrat, que normalmente eu faço download lá do Google Fonts. Mas agora eu vou trabalhar com essas fontes aqui, até para que nós possamos ganhar tempo. Bom, qual cor eu vou utilizar para as nossas fontes? Um chumbo bem escuro, quase preto, mas é um chumbo, tá? Então, bora lá. Vou colocar aqui color, hashtag 2E, 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 tá? Tá vendo que é quase preto, né? Então, vou salvar. Veja que teve uma pequena mudança, mas, cara, são esses pequenos resultados aqui que você vai tendo, né? Ou pequenos fatores que você vai colocando que vão dando, ao final, uma grande diferenciação no resultado final. Então vai melhorando cada vez mais a experiência com o usuário, que é o que importa, tá? Bom, eu gosto de zerar, né, aqui dentro todas as margens e parings, né, e espaçamentos internos que eventualmente existam. Aqui acho que não tem nada, mas eu gosto de garantir. Então vou colocar margem 0, padding 0, né? Nota que eu salvei, nada aconteceu porque realmente está tudo zerado. Bom, como eu coloquei um H2 aqui, eu vou começar trabalhando a partir do nosso do nosso H2 aqui, tá? Então, posso manter essa cor, né, que eu defini para todas as fontes aqui, ou posso escurecer ele um pouquinho. Eu acho que eu vou escurecer. Então, vou colocar color, hashtag 222. Vou salvar para você dar uma olhadinha. Tá vendo que ele mudou muito pouco, ó.
Vou recortar só para você ir verificando, tá? E vou dar um Ctrl Z e salvar. Nota que ele ficou um pouquinho mais escuro. Eu gosto muito, né, de trabalhar assim com front-end e fazendo esses pequenos detalhes aqui que, na minha opinião, faz toda a diferença. Vou aplicar um peso na fonte, aqui ele já está bold. Então não adianta eu colocar bold ou 700, que ele vai ficar igual. Então vou colocar um pouquinho mais. Font weight, vou colocar aqui o 900. Veja que aqui, pá, ele jogou bastante evidência para gente. Bom, vou aplicar um pouquinho de margem. Então vou colocar uma margem inferior para espaçar um pouquinho a fonte. Olha, margem bottom. Opa, escrevi errado, hein? Tá difícil. Margem bottom. Aqui eu vou colocar 24 pixels. Beleza, nota que ele deu uma espaçadinha. E deixa eu só recolher um pouquinho, pessoal, só para a gente dar uma espiadinha aqui. Vou jogar esse texto para o centro da tela. Então, Text Align, Center. E agora, maravilha, tá? Deixa eu salvar. Olha aí, belezinha, tá? Beleza, beleza. Agora o nosso H2, então, já devidamente executado. Momento de trabalharmos aqui com o nosso container total aqui. Então agora vai começar a dar diferença real para o nosso projeto. Bom, o que eu quero? Eu quero que para o meu container, eu quero que para o nosso container nós utilizemos no máximo 440 pixels na largura. Então eu vou definir, olha, o máximo da largura que eu quero é de 440 pixels, tá? Alexandre, por que não aconteceu nada, né, aqui? Pelo simples motivo que nós estamos utilizando aqui não um componente e sim uma classe do CSS. Então, nesse caso, nós precisamos do quê? Do ponto. Você precisa colocar o ponto para ele entender, né, que isso aqui é uma classe do CSS. Veja que agora, olha, ele até recolheu aqui a partezinha do filtro, porque ele tornou menor a nossa largura, tá? Bora lá então continuar mais um pouquinho. Bom, para contrastar bastante, eu quero mudar o fundo aqui. Então vou colocar background color e vou usar a corzinha branca, FFF. Olha aí, né? Veja que já agora sim contrastou. Por que eu utilizei esse contraste, tá? Porque eu gosto muito de projetos como esse, que são um pouco menores, de trabalhar com algumas sombras. Eu acho que dá uma aparência visual muito convidativa para o usuário. Então, bora lá para a gente trabalhar um pouquinho mais. Aqui eu vou definir uma margem total de 48 pixels. Bom, posso colocar 50? Cara, pode ficar à vontade. Eu vou colocar no meu 48 pixels alto. Então eu quero automático 48 pixels de margem superior, lateral, esquerda, direita e inferior, tá? Agora vou colocar um padding. O que seria o padding? Um espaçamento interno aqui dentro do nosso container. Lembrando, a margem, o desconto é de dentro, tá? Aliás, de fora para dentro. Por isso que dá a sensação que ele está empurrando o seu componente. O padding é de dentro para fora, isso mesmo. Então, vou colocar aqui um padding. O nosso padding, eu quero que a parte superior e inferior fique com 32 pixels. E a parte direita e esquerda, eu quero que fique com 24 pixels. Vou salvar. Olha que bonitaço que tá ficando, hein? Agora, vou arredondar as bordas. Então, border radius, vou colocar aqui acho que uns 12 pixels. Eu acho que vai ficar bom. Ficou, né? Ficou legal. Agora vem o tchan do negócio, né? A mágica do nosso projeto, que eu acho que dá um destaque muito bom,
que é o Box Shadow. Opa, coloquei button, não. Box Shadow, né, que é a nossa sombra. Aqui eu vou colocar 0, 8 pixel, 24 pixel e vou colocar o nosso RGBA, que seria o RGB alfa. Vou colocar 0, 0, 0, lembre-se de colocar as vírgulas, e o último 0.8. Vai ficar bem forte essa sombra. Olha que destaque, cara, que deu, né? Não sei o que você achou, mas aqui eu tô achando bem bonito. Lembrando que como essa cor aqui é alfa, então você tem o que, né? A cor de predomínio. Quanto mais próximo de 1, mais escuro vai ficar. Quanto mais próximo de 0, mais claro vai ficar. Veja que até com 0.2 já deu um bom destaque. Normalmente, nos meus projetos, eu uso 0.3. Eu acho que fica uma cor bem convidativa, mas para esse eu vou colocar bem forçado, tá? Porque eu quero que contraste depois com algumas outras cores que eu pretendo trabalhar aqui, tá? Então, já tomando uma forma real, né, de sistema aqui, o nosso projeto. Bom, agora eu não vou trabalhar com classe CSS, porque eu vou trabalhar com o nosso componentezinho de form. Então, como eu vou trabalhar com o form, aí eu não preciso colocar, aliás, eu não preciso não, eu não vou colocar o ponto, tá? Eu vou colocar diretamente o form. Então, vou deixar aqui um display flex, tá? Nota que nada aconteceu, até porque ele já está um do ladinho do outro, já está flexível aqui. Vou colocar um gap de 12, um gap, tá? Que é um espaçamento aqui de 12 pixels. Olha lá, né? Então ele deu um espaçamento entre o nosso input e o botão de 12 pixels e uma margem bottom, uma margem inferior para ele separar os botões aqui, né, dessa área superior. Cara, eu estou trabalhando aqui com 24 pixels para bastante coisa. Vou tentar colocar 24. Beleza. Separou, ficou legal. Agora vamos trabalhar com esse camaradinho aqui, né? Com o nosso input. Bora lá. O input eu vou colocar aqui, deixa eu pensar. Opa, estava errado, já ia errar, hein, gente? Vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com um flex grow de 1 aqui, né, para que ele tome todo o intervalo da tela disponível para o input. Então, como nós temos ele dentro de uma div, né, dentro de um form, ele vai se restringir ao tamanho do form. Então, coloquei aqui para que ele faça isso. Vou colocar um espaço aqui dentro para que ele fique um pouquinho mais amplo, né, na parte aqui superior. Então, bora lá. Deixa eu colocar um padding. Cara, vou colocar nesse padding aqui 14 pixels. Deixa eu dar uma olhada. Ficou bom. Deixa eu ver se eu colocar aqui mais 16 pixels. Mudou só um pouquinho. Ele deu um espacinho maior aqui do lado, né? Isso porque, lembrando que 14, quando eu coloco só 2 itens, o primeiro fica como superior e inferior, o segundo, direita e esquerda, tá? Acho que ficou bom. Vamos lá. Aqui eu vou trabalhar com uma bordinha. Então, border. Para essa borda, eu vou colocar 1.5 pixel, tá? Então, Alexandre, por que sumiu? Porque falta definir o que é essa borda e qual cor. Então, nós precisamos colocar solid, para que ele entenda que será uma borda sólida, tá? Nota que ele apareceu com um pouquinho mais de evidência. E agora eu vou colocar uma corzinha que é a D6
D9DC, que é um roxinho. Cadê? Não, um cinza clarinho. Isso, um cinza bem clarinho, quase, né, até mais claro do que o nosso placeholder aqui, tá? Então, vou continuar aqui colocando uma pequena borda. Cara, como eu coloquei 12 aqui, vou manter e colocar 12 aqui também. Se ficar muito arredondado, a gente coloca um pouquinho menos. Então, vou tacar aqui um border radius, border, agora sim, radius. Sabe por que não tá indo, né? Eu coloquei vírgula aqui, gente, a ponto e vírgula. Acontece, eu gosto de, né, conforme errando, mostrando para vocês. Não gosto de cortando, até para você falar, ué, né? Por que o meu aqui deu erro e o dele não dá erro? O meu também dá erro, tá? Então, beleza. Border radius, vou colocar aqui de 12 pixels. Salvei, cara, ficou bem arredondadão. Vou pôr 10 aqui só para ver se muda. Com um pouco menos. Vou deixar 10, tá? Font size, então tamanho da fonte. Vou aumentar, né? Como eu aumentei bastante o padding aqui, vou aumentar um pouquinho, vou colocar 16 pixels, tá? Nota que ficou com bastante evidência agora. E eu vou trabalhar aqui, pessoal, com uma transição. Então, vou colocar transition, border color, border, tracinho color. Lembrando que esse nome é um nome que eu estou atribuindo para a minha transição, porque depois eu quero que faça uma transição suave, né? Quando a gente estiver clicando aqui e ele não dê esse impacto que ele está dando aqui. Eu gosto de trabalhar bastante essa parte visual, né? Assim como eu falei para vocês. Então, 0,3 segundos. Vou colocar easy, tá? Beleza, tá? Por enquanto, ainda eu não defini a transição. Vou definir agora. Então, né? Nota que já fizemos bastante coisa. Já está quase acabando, né, o nosso CSS. Temos mais algumas coisinhas aqui, mas já já a gente chega lá. Então, beleza. Vou agora para o meu input. Na propriedade focus, ou seja, hora que der o foco. O que eu quero que ele faça? Agora que vem a parte que a galera adora, adora de verdade. Então, vou colocar aqui um border color. Cadê? Border color. Eu quero que ele fique como 3B 1387, que vai ser o roxinho padrão que a gente vai usar para todo o nosso projeto. Já vou até deixar copiado aqui, tá? Então, vou salvar, que quando der o foco, eu quero que fique essa cor. Outline, por enquanto eu não quero nada, então vou colocar none, lembra de colocar none, não nome, tá? E vou colocar aqui um box shadow, que eu adoro colocar as sombras que eu falei para vocês. Então, box shadow. No nosso box shadow, vou colocar 0,05 pixel, tá? Alexandre, o que é esse 0, esse 5 pixel? Já vou mostrar para vocês aqui, tá? Aqui eu vou colocar uma... Bom, eu vou colocar o RGBA também, tá, pessoal? RGBA 000 e aqui eu vou colocar 0,3, tá? Nota que bacana, né? Primeiro que ficou, né? Porque ao clicar, olha que legal, olha a entrada, como que ele fez uma entrada mais sutil. Ficou roxinho o fundo, né? Ficou roxinha a borda e ficou essa sombra ao fundo. Então, o que nós temos? O 5 pixel aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser o desfoque. Então, sempre a quantidade de desfoque que eu quero. Eu quero um desfoque sutil, então coloquei 5 pixels. Aqui eu coloquei um desfoque bem exagerado, né? Cadê?
Eu coloquei 24 pixels, então nota que ele, né, ele foi lá e desfocou bastante. Nesse próximo aqui é a quantidade de pixel que eu quero que ele desloque aqui, né, no eixo horizontal, né? Aliás, no eixo vertical. Então eu vou colocar aqui 10 pixels só para você dar uma olhada, tá? Ó, tá vendo? Que ele veio aqui para o eixo vertical, então ele, puf, jogou lá para baixo. Esse, por sua vez, se eu colocar 10 pixels, ele vai fazer o quê? Ele vai desfocar para o horizontal. Então você tem horizontal, vertical e o desfoque pretendido. Como eu coloquei 0 e 0, né? O que ele fez aqui, nem precisaria ter colocado 0 pixel. Ele começa a partir do centro e desfoca 5 pixels em volta. Legal essa dica, né? Olha lá, se você ainda não se inscreveu e não curtiu esse vídeo, só essa dica que eu tô te dando aqui já vale muito mais do que isso. Então bora lá continuar e deixar esse projeto bonitão, tá? Então, parte do foco já criada. Agora vamos lá trabalhar no botão. Então, vou para o componente de botão. Vou trabalhar com quem, pessoal? Primeira coisa que eu quero, background color, e vou definir o nosso roxinho. Veja que todos os botões ficaram roxinhos. Então, legal, quero essa cor mesmo. Claro, para dar um destaque, cara, vamos colocar uma cor nessa fonte de branco, né? Já para acender aí o negócio e ficar bem, né, bem clarinho aí. Vou remover essas bordas que realmente não está combinando. Então, border none. Opa, none. Agora sim, né? Claro, se colocar o R, tá? Agora sim. Agora ficou bonitão. Beleza, ó. Coloquei a vírgula de novo. É o bendito teclado tal dos 65% aqui, hein? Tô apanhando dele. Muito pequeno para mim, né? Mas eu vou acostumar. Daqui a algumas aulas eu já estou acostumado, hein? Então, vamos lá definir uma bordinha. Como eu defini 10 para cá, gente, eu vou definir 10 para os botões, para que fiquem todos padrões. Então, border radius, 10 pixels. Olha lá, agora sim, tá ficando legal. Vou definir aqui um padding, 14 pixels, 20 pixels. Lembrando, gente, tá? O 14 superior e inferior e o 20 direita e esquerda. Então nota que a aparência dele já está ficando bem mais bonita, bem mais agradável. Vou aumentar um pouco o peso dessa fonte, então fonte weight. Vou colocar aqui uns 600, que é quase um bold, né? Mas já está dando uma cara bem mais agradável aqui para o nosso projeto. Bom, coloquei o font size daqui 16, né? Vou definir aqui como font size também 16 pixels, para que fique tudo padrão, né? Tudo uniforme aqui, né? Bem bonitão, então. Bom, quando chegar aqui nos botões, eu quero que mude o ponteirinho do mouse, eu quero que fique o dedinho. Então, para isso, cursor, pointer, olha lá, né? Chegou no botão, ele faz o pointer, o dedinho, tá? E aqui eu quero colocar uma transição também, né? Porque daqui a pouco, a hora que eu passar o mouse, eu quero que ele faça um pequeno efeito. Então também vou colocar uma transição aqui no background color. Então transition, né? Criar uma transição no nosso background tracinho color. Lembrando que aqui é um nome que nós estamos definindo, 0,3 segundos, e vou colocar o nosso is para ele surgir aqui, né, em 0,3 segundos, beleza? Como que eu vou fazer agora?
vou definir o hover, então, para que ele funcione, né, ao passar o mouse. Então, button na propriedade hover. Olha ela aqui, bonitaça aqui. E vou colocar então o background. Como que eu posso, que cor de referência que eu posso colocar? Acho que eu vou colocar aqui, gente, 2C0E63, tá? Vou colocar um pouquinho mais escuro. Olha lá, né? Então, ao passar o mouse, veja que ele vai surgindo e vai ficando uma cor um pouco mais agradável, digamos assim. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui no meu projeto. Maravilha, trabalhamos tudo daqui. Vamos passar para os nossos filters, tá? Vou passar para os filters. Lembrando, é uma class name, é uma classe de CSS. O que eu vou precisar? Colocar o ponto e o nome da minha classe. Ponto filters, tá? Maravilha, então, gente. Display flex. Certo? Claro, aqui não vai dar muita alteração, até por causa da disposição do nosso layout, mas agora eu vou usar através, né, do display flex, eu vou utilizar aqui a justificativa do conteúdo ao centro para alinhar então os meus componentes. Alexandre, como que eu coloco um espaço entre um e outro? Lembra que nós já colocamos aqui? Coloquei um gap de 12, vou colocar então um gap também aqui de 12 pixels. Olha lá, espaçou entre, né? Todo mundo aqui, esse, todo mundo com o mesmo espaço. E aqui para finalizar, vou colocar uma margem inferior. Então, margem button de 28 pixels, tá? Só para ele descer um pouquinho, até porque já eu vou trabalhar o L e LI, então isso aqui é interessante. Agora, ainda nos filters, eu vou trabalhar nos botões deles. Então, filter, button, né, para que a gente possa fazer um trabalhinho aqui dentro dos botões. Não sei se você se recorda, mas, né, quando estiver selecionado eu quero de uma cor, enfim, vou colocar várias propriedades aqui do nosso amiguinho CSS. Então vou colocar para o background o F0, F2, F5, que é um cinza bem clarinho, tá? Para os nossos botões, beleza? E agora, bora lá. Color, quais cores eu vou trabalhar? Eu vou colocar aqui um chumbo, né? Uma cor um pouquinho mais forte. Então, hashtag 4A, 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 né? Para que ele fique aqui um chumbinho, né? Um cinzinha um pouquinho mais forte. Bom, cara, se vocês quiserem, vocês podem arredondar um pouquinho mais essas bordas. Eu gosto de manter o mesmo padrão. Se vocês quiserem ver como fica, border radius, vou colocar aqui um 20 pixels. Olha lá, ficou mais arredondado. Por quê? Esses botões, eles não são de adicionar, então realmente existe diferença entre eles. Então fica muito a critério de vocês. Se você quiser colocar 20, coloque 20. Se quiser remover, pode remover, que não tem problema, tá? Aqui eu vou colocar, deixa eu ver, um padding nos nossos botõezinhos aqui de 8 pixels. Deixa eu ver se vai combinar, tá? E 22 pixels, né? São botões um pouquinho mais enxutos, né? Porque são botões da filtragem. Então vou aplicar, eu acho que ficou bom. Aqui vou manter aqui o mesmo font weight, só que eu vou diminuir um pouquinho dessa fonte aqui, o tamanho da fonte. Eu não vou deixar 16 igual está essa. Então vou colocar font size, tamanho 14 pixels, deixa eu ver. 14 eu acho que ficou bom, né? Já deu uma diferençazinha aqui. Border,
Bom, aqui nós já removemos. Eu ia adicionar. Por que, pessoal, que eu estou falando tudo isso? É que às vezes a gente vai pensando aqui em algumas coisas. Eu ia adicionar uma bordazinha e tal, mas cara, eu não vou adicionar. Eu vou fazer outra coisa aqui. Eu vou colocar uma transição. Essa transição vou chamá-la também de background color e vou colocar também de 0.3 is e color 0.3 is. Por quê? Quando nós entrarmos aqui na transição, quando o botão estiver ativo, ou seja, a hora que clicar, eu quero que aconteça o quê? Eu quero que aconteça tipo essa transição que está acontecendo, mas eu quero que o botão fique roxo e a cor fique branca. Então, quando ele estiver ativo, ele vai ficar roxo e branco, né? Roxo no fundo e branco na cor. Quando ele estiver inativo, ele vai ficar desse jeito. Então, selecionei todos, vai ficar dessa corzinha aqui. Concluído, ele volta a ficar cinza e esse fica roxo. E assim por diante, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui e jogo para os nossos filtros quando o botão estiver na propriedade ativo. Mas, Alexandre, como que eu faço isso? Assim que a gente terminar esse CSS, que nós já estamos inclusive terminando, a gente vem para cá e vai trabalhar aqui algumas condições, condicionais ternários, enfim, tem uma programaçãozinha bem legal aí para a gente poder trabalhar. Então, quando ele estiver ativo, ou então, vou até dar uma de preguiçoso, quando estiver passando o mouse por cima, então vou colocar o hover, eu quero que ele assuma as mesmas características, estando ele ativo ou hover, tá? Se estiver inativo, permanece como está, tá? Então aqui vou colocar para o nosso background, eu vou colocar o nosso roxinho, tá? Para o background vou colocar o roxinho, a cor vou colocar o branco, então FFF, e eu quero colocar uma... Lembra dessa bordinha aqui, né? Que eu acho que ficou bonitinha. Eu também vou colocar aqui, tá? Então, box shadow, vou colocar 0 pixel, então vou começar na posição 0 aqui na horizontal, vou deslocar um pouquinho aqui, né, na vertical, um pouquinho para baixo, então vou jogar aqui 2 pixels para ele, 10 pixels de difusão, né, de sombreamento aqui, e RGBA 0003, legal, já até gravou aqui, deixa eu só tirar esse camaradinho aqui, tá? Opa, pulei a linha sem querer. Assim, é porque aqui eu não tenho um parâmetro ativo e um parâmetro hover. Eu vou estar na propriedade hover. Então aqui é 2 pontos, tá? Agora sim, olha lá, né? Quando estiver ativo, ele vai estar desse jeitinho aqui, né? E quando eu passar o mouse, ele também vai ficar com essas características, um pouquinho diferente desse aqui. Muito bacana, né, gente? Agora, vamos para uma parte muito interessante, que é a parte UL e LI. Beleza? Então, bora lá. Beleza, então, para a nossa lista não tem, né, muita coisa. É claro que eu quero deixar aqui um background, eu coloquei um verdezinho, você pode selecionar outra cor, caso você queira, enfim, um vermelho ou uma outra tonalidade de roxo, é que eu achei que ficou bem bonitinho ali no meu. Então vou começar aqui na minha lista. Cara, primeira coisa, eu quero tirar os estilos aqui, todos os estilos da minha lista. Então, list style none, sem estilos da minha lista aqui. Tá? Porque esses pontinhos aqui, cara, fica estranho, né?
Os pairings aqui eu vou zerar nesse momento e a margem também eu vou zerar, tá? Nota que eu quero trazer todo mundo lá para o canto para trabalhar desde o absoluto zero aqui com ela, tá? Agora vou jogar os nossos itens da nossa lista. Esse eu já vou colocar um pouquinho mais de coisa e você também vai entender porque eu coloquei 2 itens aqui, até para a gente visualizar e não ficar um colado ao outro, né? Que visualizando fica um pouquinho melhor. Então, deixa eu colocar aqui um background. Esse background aqui, padrão, né? Eu vou colocar um cinza inicialmente aqui para ele. Então, F0, F2, F5, bem clarinho aqui, né? Bem semelhante a esse aqui também. Agora, vamos definir um pairing. Bom, Alexandre, mas por que você zerou ele aqui? Porque está dentro da lista. Então, zerei ele aqui, para ele começar do ponto zero. Agora, eu vou definir cada item. Isso é separado. Então, bora lá que eu vou definir pairing de 14 pixels para ele, muito semelhante ao que a gente tem feito com os outros componentes. Nota que eu sempre uso as mesmas proporções. O que eu uso para um, eu vou usando para todos. Então, joguei 14 e 20 pixels, tá? Agora, hora de colocar uma margem na parte inferior, apenas na parte inferior, que eu jogo na parte inferior desse, eles passam daqui, do outro, do outro, do outro, e assim por diante, tá? Aqui eu vou colocar essa margem bottom de 14 pixels, olha lá, né? Como já tá com cara de sistema, né? Cara de lista mesmo, de verdade, cara. Olha que bacana que tá ficando aqui o nosso projeto. Agora vou definir um border radius. Cadê ele? Border. A gente fica preguiçoso, né? Quando está usando o autocomplete. Vou colocar aqui os nossos famosos 10 pixels que nós já usamos aqui, aqui e aqui também para ficar bem bonitão. Então, border radius 10 pixels. Vou colocar o font size. Vou aumentar para 16 pixels, que é o mesmo tamanho da parte superior aqui, tá? Font weight, então vamos aumentar um pouquinho o peso da nossa fonte. Vou colocar aqui de 600, né? Para ele ficar quase um bold ali. O que mais que a gente pode colocar? Vamos mudar um pouquinho essa cor aqui, tá? Então, color 2A, 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 tá? Para ficar aqui só uma diferenciaçãozinha de cor mesmo. Cursor, cara, o cursor eu vou mudar. Por quê? Lembra que a gente vai vir aqui dar um clique para deixar a tarefa concluída? Então, ao passar o mouse aqui, eu quero que a pessoa tenha uma sensação como se fosse um botão. Então, cursor pointer, vamos lá dar uma olhadinha. Maravilha, então, olha, bacana aqui. Cara, ele vai ter que trocar a cor. Lembra que ao clicar, então daqui a pouco, a hora que ele concluir, eu quero que ele troque a cor e eu quero que ele faça um tachado, que ele risque o texto. Então, para isso, bora lá criar uma transição. A gente vai precisar de uma transição tanto para o fundo, para o background color, quanto para a cor. Eu quero mudar o fundo e quero mudar então a cor. Para isso, background color. Vou colocar aqui a transição de 0,3 segundos. Deixa eu colocar certo aqui, agora sim. 0,3 segundos. E is, para ele surgir aqui, né? Bem, né? De mansinho aqui, bem tranquilinho. E também a nossa cor, eu quero que surja também. Então, is, maravilha, então. O que mais que eu posso colocar aqui, pessoal? Cara, a nossa famosa, então, sombra aqui da nossa caixinha, né? Tô usando bastante. Eu sei que às vezes o exagero fica ruim, mas aqui, pelo menos
tá do meu agrado, tá ficando um projeto bonito e um projeto bastante interessante para você manter aí no seu portfólio. Então vou colocar 0, 1 pixel, vou deslocar bem pouquinho. Vou querer uma difusão aqui de 4, né, que ele fique uma sombra aqui com 4 pixels e o nosso RGBA. Dá para colocar diferente, tá? Se você quiser, dá para colocar assim, RGB 000 sem colocar as vírgulas. Aí você põe uma barra e você pode pôr, por exemplo, 0.06, por exemplo, tá? Nota que ele ficou, não sei se você percebeu, né? Vou colocar aqui um 3, só para, né, ficar bem forte, só para você perceber. Então é possível contrair até o RGBA, caso você queira, tá? Olha que legal. Então vou colocar aqui um 0.06, que não chega nem a ser 1. É só para ficar um fundinho ali, bem bonitinho. Cara, estamos no fim do fim, tá? No fim do fim, de verdade. Agora vou colocar para o nosso LI. Quando estiver concluída a nossa atividade, o nosso item da nossa lista vai ficar com o background. Vou colocar aqui, vou aplicar uma outra cor para ele. Eu vou aplicar a cor verde. Lembra que eu falei que eu ia colocar um verdezinho? Então, D6F0DD, tá? É um verdezinho bem clarinho. Alexandre, como que você sabe essas cores? Cara, tem várias aulas aqui que eu explico, né, como você faz a dinâmica das cores aqui, né, das cores hexadecimal. Se você quiser saber mais sobre esse universo dessas cores hexadecimal, comenta aqui que eu gravo uma aula exclusiva para você, tá bom? Então, vou colocar aqui a cor, já um verde um pouco mais forte. Então, a nossa fonte, vou colocar aqui 2B, 7A, 0B. Olha lá, ficou um verde, né, um pouco mais forte. Alexandre, se eu quisesse um roxo bem clarinho aqui, bem clarinho, e esse aqui, né, um roxo mais forte, aquele roxo ali. Cara, é só você vir aqui, tá? Não tem problema nenhum. Você pode pegar a cor que você quiser, né? De repente até um vermelho aqui, ó, bem clarinho, né? Você pode colocar, não tem problema nenhum. Lembra que o projeto é seu, você faz com ele aí, né? O que você achar mais interessante. Vou até deixar essa cor aqui, né? Nesse momento, depois a gente volta, qualquer coisa, né? Eu gostei daquele verdezinho, mas por enquanto vou deixar assim. Bom, agora vou colocar uma linha, né, um tachado aqui para nossa fonte. Por enquanto, eu estou imaginando isso aqui, tá? Eu estou imaginando, até porque está, né, nesse momento aqui, mas eu já mostro isso aqui para vocês. Já já a gente já está trabalhando. Você vai ver que é bem facinho mesmo, tá? Então vou colocar um text decoration. Beleza, vou colocar aqui um line toggled, que seria esse camarada. Claro, por enquanto não está aplicando, porque eu não apliquei o parâmetro concluído. Se você quiser saber como que fica, vou até colocar aqui por curiosidade, né? Só para que ele fique riscadinho assim, tá? Depois não esqueça de tirar, senão todas as tarefas vão ficar riscadinhas. Então agora vamos inserir aqui uma sombra, né, para ficar uma característica um pouquinho semelhante ao que vem ficando todo o nosso projeto. Eu acho que não vai combinar muito vermelho, mas como nós já pegamos essa cor, então vou colocar o Box Shadow, tá, para que ele faça essa coloração. Vou jogar 0, né, iniciar o primeiro eixo com 0, o próximo 2 pixels, vou colocar então uma difusão, né, um shadow, a sombra, de 6 pixels e RGBA. Para o nosso vermelho, cara, não sei se é isso, mas eu vou tentar.
67, 12, 8. Vou tentar, tá? Não, olha lá, cara. Nossa, ficou certinho, hein? Praticamente, até eu me surpreendi agora, tá? R, né? Então, red, green e blue, tá? Como ele é bem escuro, aqui eu joguei um 8. Ele tem muito pouquinho verde e bastante vermelho. Então, parto sempre desses princípios. Cara, tá praticamente, acho que a mesma cor aqui. Então, eu vou colocar como predomínio, vou colocar aqui um 0,3, tá? Que eu acho que vai ficar bonito. Se não ficar, depois a gente muda. Maravilha, igual. Agora, cara, já a última propriedade aqui do CSS que eu vou colocar vai ser um hover. Então, quando a gente passar com o mouse por cima, eu quero apenas que mude a cor do background e que fique essa cor aqui, né? Então, eu vou até aproveitar, copiar e colar, só para a gente dar uma olhadinha. Olha aí, gente, né? Então, basicamente vai ficar essa cor aqui, só para que você tenha uma ideia. Ó, não faça isso em casa, tá? Eu vou copiar, colar aqui, salvar, só para você ter uma ideia como vai ficar quando estiver, né, com a tarefa concluída. Ele vai ficar desse jeitinho aqui. Veja que ficou uma sombrinha, né, ali embaixo e cortadinho com a fonte vermelha assim que você passar o mouse por cima, tá? Vou dar os Ctrl Zs aqui necessários. Passou o mouse, ficou assim. Quando clicar, ativar aqui, né? Então, ficar ativo, né? Ou concluído, aliás, a nossa atividade, ele vai ficar naquela cor. Maravilha! CSS 100% concluído, rapaziada. Vou até fechar ele e voltar aqui para o nosso código para que nós possamos finalizá-lo. Então aqui, galera, a gente vai usar o useState. Vou começar logo após o defull, antes do return, a nossa área de declaração das nossas variáveis constantes, né, ou dos nossos estados. Então vou colocar aqui a nossa constante. Cara, vou dar uma de preguiçoso aqui, tá bom? Eu vou copiar esse camaradinho aqui para poder usar e ganhar um pouquinho de tempo. Então, essa primeira constante vai ser a tarefa. E o nosso manipulador, a nossa funçãozinha, set tarefa, tá? Daqui a pouco eu vou te explicar uma coisinha aqui que eu gosto de fazer. Bom, as nossas tarefas, qual vai ser o tipo dela? Vai ser um tipo de array, né? Porque nós vamos ter várias tarefas aqui. Então, eu já vou criar essa constante como sendo um array. Assim que inicializar o nosso projeto, já vai inicializar como sendo um array. Eu já gosto de deixar definido. Alexandre, se eu usar o useState lá embaixo e pedir para que ele gere depois, ele entende? Entende, mas assim, né, você evita alguns probleminhas aí, tá? Bom, eu vou ter aqui o nosso texto, né? Que é o texto da tarefa que a gente vai informar aqui. Nossa, eu escrevi com S, escrevi texto de testosterona, 7 texto, agora sim. Cara, particularmente eu gosto de fazer assim, até por uma questão, né, de indentação de código. É obrigatório, tal? Cara, não é. Mas por uma questão de visualização, indentação e costume, eu gosto sempre de deixar os useStates todos devidamente alinhadinhos, né? Começando exatamente do mesmo lugar. E agora vou ter aqui uma outra constante, vou colar a nossa constante para o nosso filtro, tá? Set filtro, o meu filtro, tá? Por enquanto, eu vou ter aqui alguns textos, né? Para que haja a minha filtragem. Eu vou colocar todas, que seria essa aqui. Eu vou ter para a filtragem concluído,
incluídas e vou ter também o pendentes, tá? Cara, assim que o meu app inicializar, o que eu quero que ele inicialize? Eu quero que ele inicialize com todas as tarefas. Então eu já determino aqui dentro do meu use state. Alexandre, sou obrigado a copiar esses comentários aqui? Cara, pode ficar tranquilo. Eu gosto de colocar até, né, se eu tiver alguma dúvida, para fazer uma rápida consulta aqui dentro. Agora sim, a gente já vai começar a programação de verdade desse cara aqui. Bom, então eu vou começar agora trabalhando pelo meu input. O meu input, por enquanto, só existe um placeholder, que é a nova tarefa. O que eu quero? Ao alterar o texto aqui, eu preciso passar esse valor aqui para o meu texto. Então, o que nós vamos fazer? Olha, veja bem, aqui dentro do componente, aqui dentro do input, eu vou pressionar Enter. Eu gosto, assim como eu falei para vocês, deixar bem alinhadinho. Então, onChange, ou seja, para quem, né, não é muito acostumado com o inglês, ao alterar, sempre que houver alteração. O que eu quero que aconteça? Eu vou pegar aqui dentro e jogar um parâmetro. Eu vou colocar o E aqui, a letrinha E. Pode ser qualquer letra, qualquer palavra. Como é parâmetro, normalmente a gente coloca só uma letra. Então eu vou colocar o E, jogo o nosso arrow function aqui, né? Então vou enviar o que eu receber dentro do parâmetro para o nosso set texto. Então vou colocar aqui o set texto, tá? E aqui, né, então ele é uma função, vou abrir a minha função e falar, olha, eu quero o parâmetro e, ponto, target, né, que é o nosso alvo principal, ponto, value, opa, V minúsculo, tá? Ponto value. Então, qual que vai ser o meu alvo? O valor aqui dentro do meu set text. Então ele vem e troca esse texto que tem nada para o que eu digitar aqui, tá? Acabei de armazenar então o valor ali na variável. Só para garantir que esse valor vai ficar fixo ali dentro, eu gosto de falar, olha, o meu valor, não esquece não, tá? É o valor da variável de texto. Nota que ele já ficou agora até em uso. Maravilha. Cara, aqui se você quiser, aqui é só se você quiser. Se você quiser definir o type aqui dele, tá? Olha, eu quero que o tipo dele, né? Assim como eu defini que esse é submit e esse aqui seja um text. Cara, isso é só se você quiser. Só se você for extremamente perfeccionista, você vai colocar. Se não, não precisa, tá? Aqui para o botão submit, então ele já entende que é um botão que ele vai enviar aqui, ok? Agora, bora lá para os nossos filtros, gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui dentro dos nossos filtros, dentro da nossa filtragem aqui, algo extremamente importante, que vai ser o quê? Lembra que nós definimos alguns, vou abrir de novo aqui, tá, pessoal? Lembra que nós definimos aqui, né, alguns parâmetros, né? Concluída, o que mais que eu tenho aqui? Ativo. Então, eu vou ter que determinar isso aqui através de condicional ternário dentro aqui dos nossos botões. Tá? Então presta bastante atenção, porque eu vou até chamar de tag, eu sei que não é o nome correto, mas vou trabalhar aqui dentro da tag do botão para que ele entenda. Então por isso eu vou criar aqui um condicional ternário dentro do class name. Então o que nós vamos fazer? Eu vou fazer com que ele receba um valor que é aquele valor que nós colocamos lá no nosso CSS. O ativo, lembra que nós colocamos? Por exemplo, olha, quando o botão estiver aqui com o valor, tá vendo ali, ó, o class, né? Quando ele tiver com o valor ativo, então eu quero que ele receba isso aqui.
Quando o nosso LI tiver com valor concluído, aqui tá, tudo bem, é a lista, eu quero que ele receba esses valores aqui. Então, eu vou passar isso como uma espécie de um parâmetro ou um condicional ternário. Então, eu vou fazer aqui essa verificação. Então, eu vou colocar aqui class name. Dentro do nosso class name agora, eu não vou colocar entre as aspas, e sim uma expressão. Vou abrir chaves. Isso indica o quê? Que vai ter alguma programação aí dentro. Então presta bastante atenção para que você não erre, tá? Então bora lá, cara. Eu vou falar, olha, o meu class name aqui, ele vai começar com o filtro. Cadê? Olha, a nossa constante filtro aqui. Eu quero que ele inicie com o valor da minha variável filtro. Então nota que ele já entendeu, olha, constante variável filtro, né? Já está aqui. Então ele começa trazendo o valor que nós temos no nosso filtro, que o valor é de todas, beleza? Então eu vou falar, olha, quando ele for igual, 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 então eu vou colocar aqui 3 iguais, tá? Exatamente igual a todas. Por isso que eu até coloquei aqui para vocês lembrarem, tá? Então, quando ele tiver com valor exatamente igual a todas, o que eu quero? Vou colocar o pontinho de interrogação para passar o que eu quero dentro da minha condicional ternária. Eu quero que o valor seja ativo. Então, ele vai buscar aqui dentro. Deixa eu encontrar ele aqui. Botão, hover, botão ativo. Ele vai buscar o valor do ativo e ele vai colocar essa condição aqui para gente. Tá? Então, ele vai trazer o ativo. Senão, eu não quero que ele traga absolutamente nada. Tá? Olha lá como já está. Esses aqui ainda estão sem nada, tá? Bom, o que nós vamos fazer agora? Agora eu vou mudar um pouquinho o class name. Vou para o de baixo. Class name. Quando ele tiver, mais uma vez, abra a expressão, quando a nossa variável filtro estiver com o valor concluída, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, concluída, tá? Coloca sem acento, tá? Aqui eu acho que eu passei com acento, ó, mas coloca sem, tá? Então, quando a nossa variável tiver com valor de concluída, eu quero que ele traga o estilo ativo também. Então, cara, vou dar uma de preguiçoso, vou copiar e colar, mas cuidado aí, tá? Para você não copiar e colar errado. Vou diminuir um pouquinho o código, o zoom, só para você verificar. E a última, que é a pendente. Alexandre, eu posso copiar tudo e colar? Cara, pode, né? Vou colocar aqui o pendente, tá? Ele vai ficar como ativo. Ó, vou salvar. Por enquanto, ele não vai funcionar. Por quê? Ele tem apenas o valor todas. Já já eu vou fazer ele funcionar, você vai ver. Então, eu vou colocar aqui só para efeito de curiosidade. Vou vir aqui, vou trocar para concluídas. Tá? E vou salvar. Ah, concluída. Sem S, Alexandre. Olha lá. Tá? Ficou, né, o nosso botãozinho do meio aqui. E vou colocar aqui o último como pendente. Vou salvar. Olha lá, que bonitão que ficou. Então, basicamente, é esse valor que a gente vai fazer acontecer. Agora, eu vou colocar o padrão, que a hora que inicializar, eu quero todas aqui. Eu quero que ele esteja setado em todas. Maravilha, cara. Se não estiver funcionando, dá um pause aí, volta um pouquinho, tá? Testa aí e que com certeza ele vai funcionar aí para você. Mas se não funcionar, me chama aqui. Me chama que eu respondo ao seu comentário, respondo à sua dúvida, tá?
Bom, deixa eu trabalhar mais um pouquinho aqui com vocês. Cara, agora eu vou vir aqui no final do botão, vou espaçar ele, né? Vou dar uns 2 enters para a gente trabalhar com espaço, com folga para não dar erro, tá? Aqui, ó, presta bastante atenção. Eu vou dar um clique, né? Um enter no fechamento aqui, ó, do lado de onde fechou a tagzinha todas aqui, tá? Do botão. E eu vou colocar o on click, ou seja, ao clicar aqui no botão todas, o que eu quero que aconteça? Eu quero passar um valor. Então, por enquanto, eu vou passar aqui um valor nulo para quem? Para o nosso set filtro. O que ele vai receber aqui dentro da nossa função? Ele vai receber os valores que nós temos aqui, todas, concluída e pendente. Olha que legal. Então eu venho aqui, passo todas, certo? Bom, por enquanto não vai acontecer nada, né? Porque só ele tem. Mais uma vez, venho aqui do lado de onde eu estou fechando o componente, on click. Ao clicar, vou passar para o meu set filtro. Então, venho aqui, set filtro, né, para nossa funçãozinha. Vou até copiar ela aqui, né, dar uma de preguiçoso. Vou passar quem? O valor concluída. Concluída. E, por último, o nosso pendente, galera. Ó, vamos lá. Né? Ai, meu Deus, o que que eu fiz? Eu esqueci de colocar o on click, meu pai. Agora sim. On click. E vou fechar aqui. Cuidado, né? Você dar uma de preguiçoso. Tô cansado, trabalhando desde as 4h15 da manhã. Agora 10 horas da noite, eu gravando a aula aqui para contribuir com o seu ensino-aprendizagem. Então, olha lá, hein? Indica para o teu amigo que vai precisar desse vídeo, hein? E já aproveita e dá o seu like, se inscreve aqui no canal, não te custa nada, né? Então, vou colocar aqui o pendente, galera, e vou salvar. Vamos lá ver se funcionou de verdade? Olha isso aqui, cara. Olha que lindo, cara, que interessante. Por que está acontecendo tudo isso? Porque nós temos um condicional ternário aqui dentro, onde eu estou falando, olha, se o valor lá da minha variável filtro for pendente, então ele vai ficar ativo. Como eu estou clicando e obrigando ele a receber o valor pendente, o que está acontecendo aqui? Ele vem para cá, né? Atribui o valor aqui dentro para pendente, troca o valor da variável filtro, né? E se não for pendente, eu quero que ele fique nulo. Então, esses aqui estão ficando nulos com as suas cores correspondentes. Olha que fácil e que interessante que fica o nosso projeto dessa forma aqui, tá? Bom, agora tem 2 pontos aqui para a gente poder trabalhar. O nosso adicionar e, claro, os nossos exemplos. Cara, por enquanto eu vou deixar o exemplo quietinho aqui e eu vou trabalhar aqui no nosso botãozinho adicionar, tá bom? Então bora lá. Cara, o adicionar, eu vou fazer o que aqui com ele? Eu vou direto para a criação da função addTask ou adicionar tarefa, enfim, o que você preferir aí, se quiser em português, se quiser em inglês, como esse projeto é bem inicial, vamos lá, vou trabalhar, não gosto muito não, mas vou trabalhar ele em português aqui com vocês. Então eu vou começar aqui. Tem quem goste de trabalhar com function, enfim, cada um gosta de uma forma. Eu vou trabalhar com const, então vou colocar aqui na nossa constante, const, aí eu vou colocar o nome, então vou colocar em português, adicionar tarefa. Opa, tarefa. Agora sim, tá? Como é um camel case, eu começo com a primeira minúscula, o resto maiúscula. Aí eu vou falar que ela vai receber a função anônima. Cara, mas eu vou criar uma restrição aqui. Eu vou criar uma proteção
né? Então eu vou jogar um parâmetro chamado evento aqui dentro. Por quê? Como nós vamos adicionar uma determinada tarefa que vai ser enviada, né, através do formulário, o que eu quero? Eu quero que ele preserve o valor aqui dentro do parâmetro. Então, se eu não utilizar essa prevenção, toda nova tarefa que nós colocarmos, ao adicionar, ele vai atualizar o formulário e o que tiver aqui ele vai sumir, tá? Eu não quero de maneira alguma que isso ocorra. Então, eu quero que, né, como é uma função, quero que execute o que esteja aqui dentro. Primeira coisa que eu vou falar, olha, o meu evento, eu quero que ele seja prevenido. Então, prevent the full, tá? Isso aqui é uma função, né? E ele já vai fazer tudo isso aqui. Agora eu vou declarar aqui uma constante aqui dentro. Eu vou chamá-la de texto limpo, tá? Por quê? Eu gosto de criar aqui uma segurança sempre no início. Por quê? Pode ser que o nosso usuário aqui utilize o texto, por exemplo, olá, e joga um monte de espaço. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de utilizar a função trim. Quando a pessoa vem aqui, coloca olá e joga um monte de espaço, eu gosto de remover esses espaços. Ou então, se a pessoa simplesmente vier aqui e jogar apenas espaços, a função trim vai remover os espaços e vai deixar nada, tá? Então, vou fazer o que para ele? Vou falar, olha, quando a pessoa pegar então uma tarefa, aqui a gente poderia ter colocado nova tarefa, enfim, é a tarefa nova, né? E vou usar aqui a função trim, tá? Então vou confirmar aqui que a minha constante texto limpo, ela vai receber a tarefa, então, quando digitada, lembrando que o set, cadê o nosso... Ah, por enquanto ainda não passei, né? Quando passa, então, uma nova tarefa, a nossa tarefa vai vir para cá com qual valor? Com o valor que o usuário digitar. Se tiver um monte de espaço em branco, ou no início ou no final, remove-se esses espaços com o trim e deixa só o que precisa. Se tiver só espaço, deixa nada. Agora vou para o meu amigão if, ou seja, eu quero aqui que se nós tivermos aqui, né, um valor do texto limpo, né, se eu tiver diferente de um texto limpo, então eu quero que tenha o retorno dos valores aqui para gente, tá? Ou seja, se tiver aqui, né, espaços, um monte de espaço, eu não quero que retorne absolutamente nada. Agora a gente vai começar a montar a nossa lista aqui dentro, gente. Então é bem fácil, só que eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso aqui. Então vou declarar uma variável constante, vou até subir um pouquinho, vou aumentar um pouquinho o tamanho para te ajudar na visualização. Então eu vou criar aqui com vocês agora uma nova constante que eu vou chamar de nova lista, tá? Que eu vou fazer com que ela receba a tarefa em questão, a tarefa propriamente dita, que estava anteriormente. Ah, não tem nada, então ele não recebe nada. Se tem uma, ele vai receber de uma forma bastante bruta, assim, né? Sem lapidar nada, as informações que nós temos da tarefa inicial, caso você já tenha uma. Então, eu vou trabalhar com uma espécie de um clone, né, das tarefas para que ele vá armazenando e para que o React não perca toda vez que atualize, tá? Então, eu vou entrar aqui na nossa nova lista, vou falar, olha, eu quero que você pegue a tarefa, por isso ela está aqui, e vou pedir para que ele utilize o array da tarefa, o valor do array que estiver lá dentro. Por isso, a função slice aqui, tá? Agora eu vou falar para ele o que vai, né? Como vai ser composta essa tarefa. Então eu vou colocar aqui alguns parâmetros para que ele consiga compreender.
Então vou declarar aqui a nossa constante, declarada agora, que é a nova lista, e eu vou dar um push, né? Um método para que ele consiga abstrair essas informações da nossa tarefinha aqui. Agora nós vamos colocar aqui quais são os objetos que nós teremos dentro da nossa lista. Bom, vou ter aqui o objeto ID. Normalmente o ID para um to-do list como esse, para uma lista de tarefas como essa, particularmente eu gosto de colocar a data, apesar dela não aparecer, mas se você for trabalhar com banco de dados, né, com armazenagem, né, dessas informações em uma base de dados. Inclusive, se você quiser gravar as informações do banco de dados desse projeto, comenta aqui. Se der uma quantidadezinha considerável, eu gravo essa aula para vocês, que é uma aula exclusiva do meu treinamento Dev 360, hein? Então, bora lá. Vou colocar aqui, então, para o ID, o Date Now. Então, eu quero pegar a data atual, né? A data de agora, e passar aqui para dentro do meu ID, tá? É um parâmetrozinho aqui de controle, tá? Então, vou colocar a vírgula, vou jogar agora um texto, né, da nossa tarefa, o que a gente vai receber aqui. Bom, o texto vai ser quem? O nosso texto limpo, pessoal. Por quê? Porque o que a pessoa passar, eu quero pegá-lo e jogar aqui texto limpo já, né? Limpo de tudo, de espaços e etc. Só uma observação, se a pessoa vem aqui e fala, olá, tudo bem, esses espaços do meio o trim não tira, tá? Ele só tira do final ou do começo, tá? Só para ficar claro isso aqui para vocês. E agora vou falar se ela está concluída ou se não está concluída. Por quê? Lembra que no nosso app.css que nós estamos falando, olha, se estiver concluída, aparece desse jeito aqui, então eu vou trabalhar com esse parâmetro aqui também, né? E vou falar que ela não está concluída, então ela está adicionada, consequentemente, vou colocar false aqui para ela, tá? Vou separar, gosto de separar por vírgula. Aqui no final, então, antes de terminar a nossa função adicionar tarefa, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar então a tarefa propriamente dita, venho aqui e falo, olha, set tarefa, eu quero que você receba quem? A minha nova lista, tá? Então, ele está montando uma lista aqui dentro, ele vai passar essa nova lista. Só que nós temos o nosso texto. O nosso texto recebeu um determinado valor. Assim que recebe, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que limpar esse texto. Então, set texto, vem aqui e recebe valor nulo. Maravilha! Estamos quase terminando, hein, gente? Estamos quase... Opa! Coloca o ponto e vírgula no local certo aí, por favor, tá? Estamos quase no finalmente aqui, pessoal. Deixa antes eu só dar uma repassada. Eu não gosto muito de trabalhar com esse zoom muito grande, porque eu gosto sempre de estar olhando a função, como que está, tá? Talvez eu tenha cometido algum probleminha, só para não estourar um problema um pouquinho mais para frente, tá? Beleza? Ah, olha aqui, cometi uma gafe. Aqui, cara, não é a tarefa que vem limpa, né? Eu preciso colocar o quê? O texto, tá? Então já tinha um errinho aqui. Então, quem vai ter que limpar é o texto. A pessoa vem, inclusive falei, acho que várias vezes, né? Por exemplo, vem, colocou lá várias coisinhas aqui, é o texto que tem que limpar. Bom, o texto aqui, né? Quando ele está limpo, eu quero que ele retorne e aí ele começa o processo, né? Nova lista, né? Agora tá ok. Beleza, então. Então, agora o que eu quero? Eu vou aqui para o meu form, que por enquanto não tem nada, e eu vou trabalhar com a nossa prop on submit, tá? Ou seja, quando
enviar, quando o meu formulário for enviado. Quando for enviado, eu quero que faça o quê? Eu quero que execute a nossa função adicionar tarefa, tá? Então, é assim que ela vai ser enviada. O nosso botão, que já tem o submit aqui, né? Olha lá, ele já é do tipo submit. Hora que clica, ele aciona, então, o nosso onSubmit. Então, ele envia. Ao enviar, ele vem aqui e faz a execução completa da nossa tarefa. Agora, eu preciso fazer o quê? Preciso fazer com que apareça aqui no LI, né? O L e LI. Cara, claro, a gente vai ter aqui alguns detalhezinhos no L e etc. Mas eu vou começar aqui pelo LI, tá? Então vou deixar por enquanto só esse LI sem nada aqui, vou tirar inclusive o exemplo 1 para nós executarmos o nosso trabalho de maneira correta. Então, primeira coisa, entre o LI eu já vou trazer a nossa tarefa propriamente dita. Então eu quero trazer quem aqui? O tarefa.texto. Então lembra que nós já criamos esse parâmetro lá em cima quando executa a tarefa? Nota que ele já entendeu, ele já trouxe o ID, né? Esse ID aqui desse texto. Então ele já conseguiu compreender e trouxe aqui. Agora nós vamos precisar colocar algumas props para que esse LI fique configurado para que ele tenha um identificador e ele consiga gerar as novas tarefas dentro aqui dos exemplos. Então, dentro do LI, você vai colocar a prop key. Então, qual vai ser a chave? Olha, da nossa tarefa, eu quero o ID, tá? Aqui dentro ainda, não dentro do ID, tá? Você pode quebrar a linha, veja que tá fechando aqui a nossa tagzinha, então, tá? O nosso componentezinho. Então, aqui eu vou falar, olha, eu quero fazer aqui uma verificação para analisar se a nossa tarefa foi concluída ou ainda não. Então, para isso, eu preciso do nosso querido class name para ele se comunicar aqui com o app.css e verificar a conclusão dessa tarefa ou não. Para isso, eu vou jogar aqui uma expressão e um condicional ternário. Maravilha! Então, bora lá. Eu vou falar o que para ele? Cara, se a minha tarefa estiver como concluída, se a minha tarefa estiver como concluída, o que eu quero? Eu quero que ele receba o valor concluída. Lembra daquele valor que ele recebe lá do CSS? Aí ele vai ficar taxado, todo certinho. Se não tiver como concluída, eu não quero que receba nada. Então ele vai ficar aqui como ele está. Então, por enquanto sumiu, tá? Porque nós não temos ainda nenhum texto, nem muito menos uma tarefa ainda concluída, tá? Agora vem uma partezinha que se eu executar, claro, vai dar erro, tá? Que vai ser o quê? Ao clicar, on click. Ou seja, ao clicar na tarefa, o que eu quero que aconteça? Eu quero que haja a troca. Então eu vou criar uma função aqui dentro chamada alternar. Pode ser alternar status da tarefa ou alternar tarefa, tanto faz, tá? Eu vou colocar aqui como alternar status tarefa, tá? Então vou até copiar, porque o nome tá grandão, às vezes eu digito alguma coisa errada lá em cima, e eu quero que ele leve junto com essa alternância a nossa variável tarefa, tá? E o ID dela, para ele conseguir identificar lá e trocar o status e mudar para concluído ou não. Agora vou voltar aqui em cima, lá onde nós declaramos as variáveis, as nossas funções, e vou declarar uma constante chamada alternar o status da tarefa. Ele vai receber o que, Ale? Ele vai receber uma função anônima
Por que que ele vai receber essa função anônima? Para que ele execute quando ele receber essa alternância aqui de valores. Bom, ele vai precisar ter algum parâmetro? Vai, lembra que a gente enviou o ID? Então eu passo o ID para cá, tá? Bem tranquilinho, bem simplesinho. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou precisar criar uma lista nova aqui dentro, para que haja, né, uma readequação aqui da nossa lista, né, para que ela fique taxada, e lembrando que daqui a pouco eu vou ter que obter aqui um status, né, diferenciado das nossas tarefas, tá? Então, dos filtros, né, das tarefas. Então, eu vou declarar uma nova constante aqui dentro e vou criar uma nova lista. Essa nova lista, ela vai ser um array. Então, você pode colocar aqui os colchetes. Agora, eu vou verificar o tamanho da nossa lista, tá? Por quê? Para readequar, remontar essa lista aqui. Então, eu vou colocar, ó, for, então, para a nossa variável i, inicializar em 0, até que o i seja menor, maior não, menor, que o tamanho da nossa tarefa. Então, tarefa.length, que é uma funçãozinha aqui que conta quantas tarefas nós temos aqui dentro do nosso array. Eu quero que o i receba i mais 1, então i mais mais. Nesse momento eu vou fazer a seguinte verificação. Eu vou criar aqui uma constante t, que ela vai receber a tarefa na posição i. Nossa, Alexandre, tá ficando complicado. Cara, fica tranquilo. Às vezes esse momento aqui dá uma dissonância cognitiva aqui, né? Um bugzinho aí no nosso cérebro. Mas, cara, eu vou destravar. Fica tranquilo que você vai ver que é simplesinho. Isso aqui a gente vai verificar o quê? Eu vou fazer uma verificação bem eficaz para que haja a modificação do status. Então, se a tarefa está concluída, ela volta a estar pendente. Se ela estiver pendente, ela vai entrar para o estado de concluída. Eu quero criar apenas essa verificação. Então, para isso, eu vou armazenar dentro dessa constante t o valor da tarefa obtido aqui dentro do laço. Então, ele pega a tarefa que veio, como ele fez a contagem da quantidade, ele armazena aqui apenas para garantir a troca, tá? Então, bem simplesinho. Para isso, nós vamos criar uma estrutura condicional bem simples aqui. Então, eu vou colocar se o valor obtido aqui dentro do meu t, então o t.id, tá? Que é o valor recebido aqui da nossa tarefa, for exatamente igual ao valor do ID que veio através aqui, né, do momento em que nós clicamos aqui no nosso item da lista. Então, se ele for exatamente igual, o que eu quero que aconteça, eu vou criar aqui um push. Então, eu vou ter a nossa nova lista. Lembra que nós já temos, né, até declarado aqui na nossa nova lista. Eu quero dar um push, ou seja, eu vou gerar algo semelhante, mas eu vou trocar o quê? Eu vou trocar o ID, o texto? Não, eu quero apenas mudar o status que está concluído. Lembra que nós definimos concluída como false, hora que armazena a tarefa, olha ali em cima, né? O concluída recebe false, eu vou trocar para true. Então, bora lá. Para isso, eu vou abrir o meu push e colocar aqui os itens da lista como objetos. Então, vão entre chaves. Agora, muito fácil, né? O ID, ele vai receber aqui o T mesmo, tá? Esse valor que ele já tinha recebido, ponto, o próprio ID dele. Então, ele recebe o TID. O texto vai receber o quê? Isso mesmo, vai receber o próprio texto, né? O T.texto. Então, ele recebe, né, o próprio texto.
E o nosso concluído. O nosso concluída, ele vai receber o quê? É o t ponto concluída? Não, não é, porque senão ele não troca o valor. Ele é o inverso do t ponto concluída. Tá? Por quê? Ele está recebendo um valor. Nós enviamos ao clicar um valor para cá. Quando ele chega aqui, ele substitui esse valor. Olha que fácil. Ele fez a substituição, acabou. Tá? Beleza, ele acabou de efetuar essa modificação aqui. Bom, se não, ou seja, se ele não substituir, se não tiver nada para substituir, o que eu faço, Alexandre? Então, eu vou colocar o else aqui, vou falar que a nossa nova lista vai dar um push do T. Então, ele vai ficar tudo como está. Ele não muda absolutamente nada, só que agora ele vai ter que fazer o quê? Tanto faz aqui, né? Ó, presta bastante atenção, né? Saiu do for, então, né? Venho aqui para esse fecha chaves azul, eu vou enviar para o nosso set tarefa, quem? A nossa nova lista, tá? Então, ele montou aqui a nova lista. Meu Deus, Alexandre, por que que deu esse monte de erro? Esse monte de erro deu porque nós aqui, né, só fizemos a montagem bem rápida, apenas para trabalhar aqui com a parte da conclusão, de deixar concluído, mas eu não coloquei aqui o mapeamento. Então é por isso, ele não fez um map para ele poder listar as tarefas. Então vamos criar um mapeamento. Na parte da UL, por enquanto vou deixar assim, não tenho nada aqui para configurar dentro da minha lista. Vou ter que configurar os itens da minha lista. Então vou fazer o quê? Vou criar aqui um mapeamento. Presta bastante atenção que já já a gente vai ter que copiar, né, colar algumas coisinhas aqui. Vou abrir uma expressão para poder fazer o mapeamento. Então eu quero que mapeie o quê? A minha constante tarefa. Então a tarefa.map, tá? Então estou afirmando que vai ser mapeado isso aqui. Para isso, como ela é uma função, vou colocar aqui os parênteses. E aqui, parênteses, arrow function, parênteses. Cara, agora eu não vou explicar para você essa regrinha. No próximo projeto nosso, eu explico por que que fica desse jeitinho aqui. Então, vou gerar o map e eu quero gerar o quê? Como parâmetro, o tarefa, tá? Quero que seja mapeada a minha tarefa. Aqui, muita atenção, ó o que eu vou fazer, tá? Tá vendo que abriu o parênteses aqui, que vai ser da execução do mapeamento? Hora que começar a fechar, fecha, fecha e fecha. Fechou parênteses, outro parênteses e fechou as chaves. Eu vou recortar e vou colar aqui antes da UL, tá? Opa, coloquei errado, agora sim. Ctrl X, Ctrl V. Vou salvar. Deixa eu só confirmar aqui. No on-click eu pedi só para alternar. Pode ser que ele dê um probleminha, tá? Porque eu preciso executar a nossa alternância. Então vou fazer dessa forma, salvar. E se tudo correu bem, vou colocar aqui tarefa 1, adicionar. Olha lá, tarefa 2. Põe 2, 3, adicionar. Maravilha, então. Deixa eu alternar, vou clicar aqui. Riscou. Deixa eu alternar, voltou. Vou clicar, clicar. Olha isso, gente. Agora ficou muito, muito, muito fácil, né? Agora falta só o quê? A gente clicar aqui e colocar aqui os nossos estados, né? Da nossa filtragem, que é a proposta, né, com o diferencial aqui, que é a nossa filtragem. Cara, agora é muito fácil. Basta com que nós venhamos aqui,
eu vou criar então const, vou chamar de obter tarefas filtradas, tá? Eu gosto sempre de colocar uns nomes meio grandão assim, normalmente eu trabalho em inglês. Vai receber a nossa funçãozinha anônima. Cara, aqui é simples, tá? Muito simples. Eu vou falar, olha, se o filtro, que é esse camarada aqui, tá? Se o meu filtro ele for igual a concluída, deixa eu até pegar aqui, pessoal, ó, é todas concluídas e pendentes, então eu vou colocá-lo aqui, tá? Depois eu excluo, só para pegar o nome certinho, tá? Que às vezes, até por causa do cansaço, às vezes a gente acaba digitando alguma coisinha errada. Então, return, eu quero que haja um retorno da minha tarefa ponto filter. Lembra que nós já criamos, né? O nosso filter, ele vai receber o quê? T ponto concluída. Maravilha. Se ele tiver como pendente, cara, eu vou até copiar, tá? Opa, não assim. Vou colar embaixo. Se o meu filtro estiver como pendente, eu quero o inverso da conclusão. Então eu vou colocar que o meu T ponto concluída vai estar invertido. Agora então nós vamos retornar todas as tarefas, então vou colocar aqui, tá? Return tarefa. Por quê, pessoal? Vou colocar esse return tarefa para que tanto as concluídas quanto as pendentes, quando nós obtivermos as tarefas filtradas, sejam listadas, tá? Então aqui pedir, né, só o retorno de todas as tarefas. Já vai funcionar? Cara, acho que não. Vou até testar aqui, mas não vai funcionar. Ó, vou clicar aqui, né? Concluída, ó, pendente, ainda não está funcionando. Por quê? Como nós criamos, então, essa nova função, obter tarefas filtradas, o nosso mapeamento não vai ser mais das tarefas, mas sim dos filtros. De toda forma, os nossos filtros já estão sendo aplicados para todas as nossas tarefas, então eu vou trocar aqui a tarefa pelo mapeamento de quem? Da obtenção das tarefas filtradas. Então, assim que monta a lista, ele vai executar essa função e já vai trazer o filtro completinho aqui. Bora lá testar. Vou colocar aqui tarefa 1, adicionar tarefa 2, está acabando a voz, ainda bem que acabou aqui também o projeto, tá? Tarefa de número 3. Cara, vou concluir aqui a 3 e a 1. Bora para a verdade? Vou clicar aqui no concluída, as nossas tarefas concluídas sendo executadas com sucesso. Olha a pendente aí, olha todas aqui. Vou desmarcar a tarefa 1, concluídas, pendentes, e aqui está o seu to-do list com filtro completíssimo em menos de 2 horas. É isso mesmo, cara. Um mega projeto desse para você colocar no seu portfólio por menos de 2 horas, garanto que aqui no YouTube você só encontra aqui no canal do Professor Alexandre Boiago. Ao demais, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você quiser alguma sugestão, né, tiver alguma sugestão, quiser ver algum projeto sendo desenvolvido aqui, pode colocar aqui nos comentários que eu com certeza vou criar aqui para vocês. Te vejo nas próximas aulas, até porque nós estamos com 3 aulas semanais. Nós estamos com aulas de mobile, agora de React.js e também aulas de Arduino, sem contar as aulas de inteligência artificial. Então não perca os conteúdos, porque todos os dias praticamente eu estou trazendo conteúdos de alto valor aqui
para contribuir para a sua aprendizagem. Te vejo lá na próxima aula, hein?